Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudarmos juntos um texto escrito pelo irmão João Ernesto Pereira, cujo nome é Cuide dos Seus Sentimentos. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, né? E a Bíblia é a palavra de Deus para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Você sabe, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão João Emílio. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Peço que façam a sua parte compartilhando esse texto. Se vocês não se inscreveram no canal, eu peço que façam isso. E o objetivo sempre é o de que a palavra de Deus se expanda e ela seja levada para outras pessoas, né? Então, sempre que tem alguém lá na sua agenda e ela vai procurar alguma coisa no YouTube, se você se inscreveu no texto, no devocional, ou se você compartilhou, certamente o nosso vídeo vai aparecer para ela e ela pode ter a curiosidade de assistir, então vai ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre como cuidar dos nossos sentimentos. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui. É tão bom, Senhor, estar na tua presença, que possamos realmente, Senhor, cuidarmos de nós para que possamos cuidar das tuas coisas. Ensina-nos, Senhor, a cuidarmos dos nossos sentimentos. Obrigado pelo privilégio de ler a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo e pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós leremos Gênesis 13, os primeiros 11 capítulos. E vai contar a história dos sonhos do irmão José e da reação dos irmãos dele. Ele compartilhou visões maravilhosas, grandiosas que Deus deu para ele. Mas isso despertou inveja e ressentimento naquelas pessoas que estavam ao redor dele, né? As pessoas ficaram ressentidas. Então, qual que é a mensagem que a gente pode tirar? É que a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. O irmão José, ele não errou em ter sonhos, nada disso, até porque ele não foi o causador dos sonhos, né? Mas a forma como ele comunicou os sonhos para os irmãos acabou gerando conflitos. Os irmãos dele, por sua vez, também deixaram que o ciúme e a raiva dominassem o coração deles. Eles não aceitaram aquilo de forma boa, né? Eles deixaram aquele ciúme corroer. E o texto vai mostrar pra gente que sentimentos mal cuidados podem se transformar em atitudes muito destrutivas. E qual que é a aplicação prática disso? Bom, em resumo, Gênesis 37, de 1 a 11, vai ensinar a gente que os sonhos são dádivas, são presentes. Mas a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos para que eles não nos afastem nem das pessoas e nem dos planos de Deus. Então isso é fundamental. Se você tiver um sonho e aquele sonho se mostrar para você como algo revelador, não saia aí contando loucamente para todo mundo. Cuida daquilo que você vai falar. E você que escuta o sonho do outro, cuida do que você vai escutar, tá bom? Então é isso. Então vamos ler o nosso trecho bíblico que está em Gênesis 37, de 1 a 11. E diz assim, ó. José e seus irmãos... José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido, e a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele.
Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escute o que eu vou contar, o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: ah, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito como ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também este sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho a seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Amém? Bom, então o texto chama-se Cuide dos seus sentimentos. E o irmão João Ernesto escolheu o versículo 4 que diz: quando seus irmãos viram que o pai os amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Bom, então não tem nenhuma família perfeita, né? Claro, do mais velho ao mais novo, todos são pecadores. Não tem ninguém que seja perfeito, ninguém que não tenha feito nada de errado, né? E é logicamente que no caso da família de Jacó, era do mesmo jeito, né? E a gente sabe que a família de Jacó era uma das famílias bíblicas mais importantes. Ali naquela família a gente identifica também o adoecimento emocional, o adoecimento espiritual que vai crescendo entre os filhos de Jacó por causa de inveja, por causa de ira, por causa de mágoa, fofoca. Os irmãos mais velhos da família desenvolveram um ódio mortal do irmão pequeno, do irmão caçula, do irmão José. Nossa, eles pegaram o bode da criatura. E o pai também não foi sensato, né? Ele não conseguia esconder a preferência dele pelo José, pelo filho. E assim, ainda mandou fazer aquela manta toda chique, colorida, aí pronto, que eles ficaram com mais ódio, né? E assim, era nítido que o pai distinguia o irmão José dos outros, né? E isso deu ruim, né? Então, essa história dessa família mostra pra gente uma coisa que a gente tem que ficar alerta sobre a importância da gente cuidar daquilo que a gente sente, né? Porque a gente não pode permitir que algo mal cresça dentro da gente de forma desordenada, porque isso vai dar ruim, vai deixar Deus chateado, o Espírito Santo não vai gostar, enfim, nós vamos fazer coisas que prejudicam a nós mesmos e ao próximo. Os maus sentimentos mantidos contra José acabaram fazendo com que os seus irmãos no futuro o vendessem como um escravo para uma caravana que passava em direção ao Egito. Então, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos. Cuide do seu sentimento. Não deixe a raiz do mal crescer em você. Se existe mágoa, tristeza, egoísmo, rancor, desencontros na sua família, não permita que a raiz de amargura cresça e afete de forma destrutiva a sua vida e a vida daqueles que você ama. Tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Não permita que a raiz da amargura cresça e afete de forma destrutiva sua vida e aqueles que você mais ama. Termino aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que cuidar dos nossos sentimentos, que não devemos deixar que o mal cresça em nós, principalmente direcionado para outras pessoas e ainda mais a nossa família. Nós que sabemos disso temos que abraçar. Então, abraça mesmo, porque esse é o nosso dever. Temos também outro dever, que é decorar o versículo desse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Bom, então agora eu termino e deixo aqui a frase de Augusto Nicodemos, que foi a escolhida para esse ano, que diz o seguinte:
Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.